Boa noite, gente. Meu nome é Juliane Santos, eu sou do terceiro ano de veterinária e eu vou dar aula para vocês de lagomorfos. Bem, a palavra lagomorfo ela tem origem grega. Lago significa lebre e morfos é forma, ou seja, são animais em forma de lebre. A ordem lagomorfa ela é composta de 92 espécies. Essas espécies estão distribuídas em duas famílias, que é a família Leporida, que são dos leporídeos, e a família Ocotonidae, que são dos ocotonídeos. Os leporídeos correspondem às lebres, aos coelhos e os tapitis. Já os ocotonídeos são as lebres assobiadoras, também chamadas de picas. Eles estão presentes em todos os continentes, com exceção da Antártica. Isso graças à contribuição humana, que os introduziu em diversos países, se tornando uma praga em alguns deles, por não haver predadores naturais, como por exemplo na Austrália, em que há uma superpopulação de coelhos. Bem, as características gerais dessa ordem. Eles são exclusivamente herbívoros, ou seja, eles só comem plantinhas. E eles têm o hábito de pastar. Eles variam de tamanho de pequeno a médio. Essa variabilidade é muito de acordo com a espécie, com o local onde eles vivem e tudo mais. A região nasal deles é longa, os lábios superiores apresentam um formato de Y, que é o famoso lábio leporino, e eles possuem vibriças, que são esses pelinhos longos extremamente sensíveis ao toque. A cauda deles é curta, sendo que tem alguns deles que a cauda é tão curta que nem parece que tem cauda. As pernas traseiras são mais longas que as dianteiras, além da musculatura dos membros pélvicos, ser bem desenvolvida, o que facilita a corrida e o salto. Já que eles são presas, é uma característica muito importante por conta do mecanismo de fuga. O corpo deles é achatado e arredondado. Eles possuem orelhas grandes e móveis que auxiliam tanto na termorregulação quanto para ouvir os predadores por perto. Eles apresentam a pele bem fina e com diferentes camadas de pelo. Graças à posição dos olhos, que é meio lateralizada, eles possuem um campo visual lateral de 190 graus. Mas os coelhos eles possuem um ponto cego bem na frente do focinho. Uma das características do sistema genital deles é que as fêmeas possuem 2 cornos uterinos e 2 cérvix, diferentemente dos gatos e dos cães, que só possuem um cérvix, o que diferencia procedimentos cirúrgicos obstétricos. Outra característica do sistema genital é que os machos eles não possuem o osso peniano, como os cães possuem. O sistema urinário dele está envolvido na metabolização do cálcio, pois é por meio do sistema urinário que vai ser feita a excreção do cálcio e do magnésio. O nível sérico do cálcio ele está diretamente relacionado com o cálcio que vem da alimentação. Logo, ele não é regulado nem pela vitamina D e nem pelo paratormônio, como ocorre em outras espécies, em outros animais. Então, a excreção do cálcio e do magnésio, como eu falei, ela é feita pela bexiga, pelos rins, que vai pelos ureteres para a bexiga. Então, esses locais eles estão propícios à formação de cálculos urinários. Há também relatos de que uma grande quantidade de cálcio na alimentação pode levar à calcificação do arco aórtico e da aorta torácica. Bem, a termorregulação desses animais, eles são homeotérmicos, ou seja, eles fazem a regulação da temperatura corporal por meio do seu metabolismo. A faixa de temperatura deles varia de 38,5 a 39,5 graus. Eles possuem poucas ou nenhuma glândula sudorípara, eles apresentam uma densa camada de pelo e o tecido adiposo subcutâneo espesso, ou seja, eles são animais preparados para viver em ambientes frios. O que pensando na sua introdução em países tropicais e países de um clima mais quente, a gente tem que se preocupar com o hiperaquecimento deles. Já para diminuir a temperatura, eles contam com a vasodilatação periférica,
que ajuda a perder calor por convecção e por condução, sendo que as orelhas são uma grande ajuda para isso, né? Porção importante do corpo, elas têm uma grande superfície. Tanto que quando a lebre ou o coelho está com frio, eles abaixam a orelha para não pegar vento. Aí eles não perdem tanto calor. Os coelhos, em especiais, eles são muito sensíveis a essa mudança de temperatura. Sendo um dos motivos de que a gente se preocupa quando você molha um coelho, porque se você mergulhar um coelho inteiro na água, ele pode entrar em hipotermia, ou seja, ele vai perder calor, vai ficar frio e ele pode morrer. Bem, a dentição. Os lagomorfos, eles possuem 16 dentes descidos e, posteriormente, 28 permanentes, que são distribuídos em incisivos, sendo que eles possuem a duplice dentata, ou seja, eles têm 2 dentes incisivos na frente e 2 atrás, os pré-molares e os molares. Eles são animais elodontes completos, ou seja, os dentes dele vão crescer continuamente e são classificados como ipsodontes arradiculares, o que quer dizer que eles possuem coroa longa e não possuem estrutura radicular verdadeira. Os dentes são divididos em coroa clínica, que é presente acima da gengiva, e a coroa de reserva, que fica abaixo da gengiva. E na sua extremidade apresenta o ápice aberto, onde existem células germinativas que fazem a produção contínua das estruturas dentárias e, consequentemente, causam o crescimento contínuo dos dentes. Só por curiosidade, os dentes dos coelhos crescem de 10 a 12 centímetros por ano. Como esse crescimento é contínuo, o desgaste também tem que ser contínuo. Por isso a importância dos lagomorfos comerem frequentemente alimentos fibrosos, em especial o coelho, que como ele é criado em cativeiro, ele precisa desse alimento sendo fornecido pelo proprietário. O que a gente mais fornece para os animais é o feno. Esse atrito constante, ele impede que aconteça o hipercrescimento, que pode gerar uma série de patologias, como por exemplo perfurar a gengiva, a língua ou a bochecha, além de dificultar o fechamento da boca e assim atrapalhando o animal de comer. Esses são alguns exemplos de hipercrescimento, né? Na figura A e na figura B, hipercrescimento dos incisivos. A figura D é o hipercrescimento do primeiro pré-molar, se eu não me engano. E a figura B é só mostrando que eles têm os dentinhos do fundo também. Como que é a boca deles aberta. Porque tem muita gente que acha que eles só têm os dentes da frente. Não, eles possuem os dentes do fundo também. Bem, o sistema digestório dos lagomorfos ele é bem complexo, onde eles produzem fezes e secotrófos. Quando eles ingerem um alimento, esse alimento ele passa pela boca. Aí dá para vocês verem, né? O alimento ele passa pela boca, então ele entra pelo esôfago e vai para o estômago. Como eles são monogástricos, então eles têm um estômago só. No intestino delgado é onde ocorre a absorção dos nutrientes. E aí depois ele vai para o intestino grosso. Uma das porções do intestino grosso é o seco, que é onde ocorre a fermentação por meio da microbiota cecal. Essa microbiota, então, ela vai fermentar esse conteúdo dentro do seco e nesse processo são produzidos diversos nutrientes, como o ácido fólico, a vitamina C, a vitamina B e a K, além de alguns aminoácidos. Porém, no intestino grosso, a absorção ela não é tão eficiente quanto no intestino delgado e o animal ele precisa desses nutrientes. Então, o que ele vai fazer? O animal ele vai fazer a secotrofia, que é comer os secotrófos diretamente do ânus. Essas fezes, que a gente chama de secotrófo, elas são úmidas, diferentemente das fezes propriamente ditas, que são secas, claras, e a gente pode observar a presença da fibra nelas, como essa daqui à direita. Essas são as fezes normais, né, do coelho, da lebre, e essa aqui são os secotrófos, tá vendo que eles são umas bolinhas mucosas, que são brilhantes, também diferente das fezes mesmo. A produção dos secotrófos, ela acontece de 4 a 8 horas depois do animal se alimentar. Uma dieta com poucas fibras diminui a qualidade do secotrófo, que pode prejudicar a saúde do animal.
Então, os lagomorfos, eles fazem secotrofagia, ou seja, eles comem secotrófos, diferentemente de animais que comem fezes, que é a coprofagia. Para continuar nossa aula, é muito importante delimitar a diferença entre lagomorfos e roedores. São ordens diferentes e ainda há muitas pessoas que confundem elas. Então, nós trouxemos as principais diferenças entre a ordem lagomorfa e rodente. Os lagomorfos, eles possuem 2 pares de dentes incisivos, sendo que os roedores só possuem um. Os lagomorfos, eles têm patas cobertas de pelos, e os roedores têm patas peladas. Os lagomorfos são herbívoros, os roedores são onívoros. Os lagomorfos têm cauda curta, enquanto os roedores têm cauda longa. Os lagomorfos, eles não possuem osso peniano, como eu já falei, já os roedores eles têm, que é o que a gente chama de báculo, né? Os lagomorfos têm um maxilar mais longo que a mandíbula, e esse maxilar faz um movimento laterolateral, então ele come mastigando pro ladinho. Já os roedores, eles têm um maxilar menos largo que a mandíbula, e o movimento desse maxilar é antero-posterior, então para frente e para trás. O sistema digestivo dos lagomorfos é complexo, devido à sua alimentação ser de plantinhas. Já os roedores, como eles são onívoros, o sistema digestivo deles é simples, sendo parecido com o nosso. Os lagomorfos, eles têm o dente esmaltado dos 2 lados, já os roedores têm o esmalte apenas frontal. Eu não sei se vocês já viram nas imagens, né? Os dentes do lagomorfo são brancos e os dos roedores é amarelo. E é normal os dentes deles serem amarelos. Os lagomorfos, eles possuem 5 dedos dianteiros e 4 dedos traseiros, além de terem hábitos crepusculares. Já os roedores, eles têm 4 dedos dianteiros e 5 traseiros, então é o contrário dos lagomorfos. E eles possuem hábitos predominantemente noturnos. Agora falando mais especificamente sobre os ocotonídeos, que são as lebres assobiadores, o gênero Ocotona, ele é representado pelas lebres assobiadores, como eu falei, e eles são naturais da Ásia Central, Europa e América do Norte. Eles morfologicamente são pequenininhos e com formatinho de ovo. Possuem pelos finos, orelhas grandes e redondas e não possuem a cauda visível, pois os ossos deles são muito pequenininhos, os ossos da cauda. O tamanho e o peso variam muito de acordo com a espécie. Então, esses são um exemplo deles. Aqui a gente tem o Ocotona cansus e o Ocotona gloveri. Enquanto o cansus chega a 300 gramas, o gloveri só chega a 80, ou seja, ele é muito pequenininho. O habitat desses animais, eles preferem ambientes rochosos, especialmente altas montanhas, mas também podem viver em campos abertos com vegetação onde eles possam fazer tocas. O comportamento deles, eles podem viver tanto sozinhos, como em pares ou em grupos. A média deles de idade varia de 6 anos, eles são animais diurnos, ou seja, eles são muito ativos durante o dia e eles não hibernam. Eles gostam de repousar sobre rochas e eles estocam comida em pilhas dentro das suas tocas, e eles podem dividir essa comida com os seus companheiros. Diferentemente dos coelhos e das lebres, eles não andam pulando. A comunicação deles eles vocalizam, então eles fazem barulhinho. Essas vocalizações, elas têm diferentes frequências, ou seja, são diferentes sons que eles fazem, e cada um deles tem um significado. Eles querem dizer alguma coisa com isso. E são eles que dão o nome característico de lebre assobiadora. Aí eu vou mostrar pra vocês alguns videozinhos que é muito legal eles gritando. Como deu para perceber, eles usam essa vocalização para avisar outros de sua espécie, para sobre predadores ou para chamar eles mesmos.
Bem, a temperatura ideal para eles é por volta de 25 graus, sendo muito sensíveis a mudanças de temperatura. Como eu falei, eles gostam de viver em tocas. Essas tocas são túneis que eles cavam debaixo da terra, né? E é onde eles guardam as suas pilhas de comida. Essa movimentação de matéria desse solo pela escavação e a modificação desse ambiente vai fazendo a reciclagem de nutrientes. Além de que essas tocas elas também são utilizadas por outros animais, como pássaros, roedores, insetos, criando assim um microhabitat. Esses animais eles podem até se ajudar entre si, como tem relatos e até alguns vídeos de pássaros, né, vivendo nessas tocas junto com essas lebres assobiadoras, e um avisa o outro sobre possíveis predadores por perto. Bem, sobre a reprodução. Eles se reproduzem 1 ou 2 vezes por ano. A gestação dura de 25 a 30 dias, sendo que as primeiras ninhadas elas nascem no início do verão e são geralmente de 3 a 5 filhotes. Esses filhotes eles adquirem independência 3 semanas depois do parto e eles permanecem na toca durante todo o verão e o inverno seguinte. Os grupos familiares podem ser compostos de um macho com várias fêmeas ou de vários machos com uma ou mais fêmeas. Bem, sobre o estado de conservação deles, tem uma espécie extinta, duas ameaçadas e 2 vulneráveis. Então, eles são animais que estão em perigo. A gente tem que conservar. Precisam ser protegidos, né? E, para finalizar essa família, eles são os animais que deram inspiração para o desenho do Pokémon, né? O nosso querido Pikachu, que todo mundo conhece. Bem, a família dos leporídeos, que é dos coelhos e das lebres. Eles possuem 11 gêneros, nos quais estão distribuídas 61 espécies. A coloração deles varia muito de acordo com o habitat, podendo ir de cinza até marrom. E eles também, né, como eu já falei, eles estão presentes em todo o mundo, menos na Antártica. Alguns aspectos morfológicos deles. A fêmea ela é maior do que o macho e eles não possuem coxim nem plantar e nem palmar, então não tem coxim, que é aquela almofadinha que tem na patinha do gato, nem nas patas da frente e nem nas de trás. Eles têm, na verdade, nessas patas pelos comprimidos. O peso deles varia muito entre as espécies, podendo haver espécies muito pequenas, né, como o coelho anão, e a gente tem alguns que são enormes, como a lebre do Ártico. Aí dá pra gente fazer essa comparação, tá vendo que na patinha do coelho não tem coxim, não tem a almofadinha, como na do cachorro. É só pelo. Por isso a gente se preocupa muito com o chão do local em que eles vivem por causa de pododermatite. Bem, sobre o comportamento dos leporídeos. Eles podem viver também sozinhos, em pares ou em grupos familiares, sendo que os coelhos são mais sociáveis do que as lebres. Geralmente eles se reúnem na época do acasalamento ou em situações de perigo para se defender contra algum possível predador. A comunicação deles pode ser visual, química, tátil e até acústica, como por exemplo, eles têm o costume de marcar o território com urina ou com o próprio odor, como os coelhos que passam o queixão no chão. Eles podem bater as patas traseiras no chão em chamadas de socorro ou como forma de demonstrar estresse, além de que eles também podem emitir ruídos. Eles, como mecanismo de fuga, eles fogem em zigue-zague. Bem, sobre a alimentação deles. Como eu falei, os lagomorfos eles são estritamente herbívoros. Eu vou continuar batendo nessa tecla porque muitas vezes as pessoas não têm essa consciência de que o coelho que elas criam, eles precisam comer planta, eles têm que comer feno. Na natureza, eles comem gramíneas, raízes, sementes e cascas de árvore. Na criação, a gente dá feno, que ele vai ficar à vontade o dia inteiro e a noite inteira, porque 80% da alimentação deles tem que ser de feno. Como eu falei, os dentes deles crescem o tempo inteiro e vai crescer a vida inteira. Então, eles precisam desgastar para não ter nenhum tipo de problema. Além de que, para a saúde do trato gastrointestinal e para uma boa qualidade dos ecotrófos, eles precisam comer
esse feno. A alimentação deles você também pode dar, então, 80% feno, esses 20% que sobrou, aí você divide entre a ração de ótima qualidade, né, que é a ração, acho que é peletizada que fala, vegetais, folhas verdes escuras e como um petisquinho você pode dar fruta, mas é de vez em quando. Bem, sobre a fisiologia dele, algumas informações. Eles são impossíveis de vomitar, eles não conseguem vomitar. Por quê? Porque os músculos diafragmáticos deles são muito fortes, além da posição do estômago dificulta o ato do vômito, eles não conseguem vomitar. O ato de vomitar, eles não conseguem vomitar. A temperatura normal deles gira em torno de 39 graus, de 38,5 a 39,5. E eles fazem de 35 a 60 movimentos respiratórios por minuto, ou seja, eles respiram muito rápido. E a zona de conforto térmico deles é de 15 a 20 graus. Que é perigoso se for pensar aqui no Brasil, quando que faz 20 graus, né? A biologia reprodutiva dos leporídeos. Eles formam grupos na época do acasalamento, onde os machos eles lutam entre si, formando hierarquias sociais e também para ter acesso às fêmeas no cio. Ambos os sexos, tanto os machos quanto as fêmeas, eles podem ter companheiros múltiplos. A gestação das lebres, ela dura 55 dias e elas têm de 2 a 5 filhotes. Já a gestação dos coelhos dura 30 dias e eles têm de 2 a 9 filhotes. Claro que existem os extremos, né, que é um animal que vai ter um filhote só ou vai ter um monte de filhote. Acontece, mas a média é essa. Bem, a ovulação das fêmeas ela é induzida, assim como nas gatas, ou seja, ela acontece no momento da cópula. Essa cópula ela é rápida e o macho ele pode ser agressivo com a fêmea, como mordendo ela, mas depois ele faz um carinho. O ninho ele é feito com maços de pelo e de material escavado. As fêmeas elas têm o hábito de comer a placenta e os natimortos, ou seja, são os filhotes que nascem sem vida. E é um hábito, né, para não deixar rastros para os predadores e também por limpeza. Só para completar, os coelhos eles são animais extremamente prolíferos, né, e têm um início reprodutivo precoce. Os láparos, que são os filhotinhos. Assim que eles nascem, eles mamam o colostro por 4 dias, sendo que a mãe ela só alimenta eles uma vez ao dia e esse momento de amamentação dura de 3 a 5 minutos. Depois disso ela sai, vai dar um passeio. Nessas saídas ela faz caminhos diferentes para despistar os predadores. Poucas horas depois que ela se afasta, esses filhotes eles ficam agitados e eles saem se movimentando pelo ninho. Alguns deles podem se afastar muito e se eles não são resgatados pela mãe, eles podem sofrer com a tríade do neonato, né, que é a hipotermia, a hipoglicemia e a desidratação. Depois desses momentos que eles ficam muito agitados, geralmente eles se unem de novo e ficam próximos para manter o calor. O desenvolvimento desses filhotes ele é rápido, sendo que 2 semanas depois eles já estão comendo partículas sólidas e fazendo secotrofagia. E em 1 mês eles já estão completamente independentes. Sobre a predação e a caça, os leporídeos eles possuem a capacidade de se camuflar no ambiente, onde eles têm a pelagem característica do local onde eles vivem. Então, um coelho que ele vai viver numa floresta, ele vai ter uma pelagem mais escura para se camuflar no chão, nas plantas. Já um coelho, no caso a lebre, que ela vive na neve, ela vai ser branquinha para se camuflar na neve. Esses animais eles são alvo de predadores como aves rapinantes, felinos e caninos, além de serem alvos da caça praticada pelos humanos, que muitas vezes é por pura diversão, por esporte. Sobre o estado de conservação, a gente tem espécies antigas de coelho que elas já estão extintas, a gente tem outras que estão ameaçadas de extinção por causa da baixa dimensão populacional e por estarem em distribuídos de forma restrita. Agora falando especificamente sobre as lebres. A
há aproximadamente 32 espécies de lebres. Elas variam de peso entre 2 e 5 quilos, sendo registrados lebres de tamanhos maiores. Elas vivem em média 6 a 7 anos, possuem orelhas bem grandes e o crânio longo. O corpo delas é mais delgado, então ele é mais fino, e as pernas delas são longas, o que ajuda elas a chegarem a grandes velocidades durante uma fuga. Como eu falei, elas não são sociáveis, preferindo viver sozinhas, mas podem chegar a viver em pares, mas nunca em grupos. São animais tímidos e mais ativas na primavera. Diferentemente dos coelhos, os filhotes das lebres elas nascem cobertas de pelos, bem desenvolvidas e com os olhos abertos. Podendo nascer de 1 a 4 horas por gestação, e os ninhos delas são em depressões no terreno. Elas não são boas cavadoras, mas elas são ótimas nadadoras. Elas possuem hábitos crepusculares e noturnos, então elas são mais ativas no fim do dia e para a noite. O habitat delas. Elas podem morar em florestas ou viver em locais abertos. Como elas são corredoras natas, isso de viver em locais abertos é muito estratégico, porque se elas precisarem correr numa fuga de algum animal, o campo aberto ajuda bastante. Elas conseguem chegar a 80 km por hora e manter 50 km por hora por grandes períodos. Bem, um dos maiores exemplares das lebres é a lebre do Ártico, que ela pode chegar até 10 quilos e ter de 20 a 22 centímetros de comprimento. Elas fazem troca de pelagem de acordo com a estação. Então, no inverno elas são brancas e no verão elas são marrons e acinzentadas. Isso é para, logicamente, se camuflar no ambiente. Elas vivem em regiões muito frias, como o Círculo Polar, na Groenlândia, Alasca e Canadá, onde o clima é seco e é muito difícil a sobrevivência pela disponibilidade de alimento. Elas só têm uma ninhada por ano e estão ameaçadas de extinção, tanto pela dificuldade do ambiente, quanto pela caça. A expectativa dela de vida é de cerca de 5 anos. Agora falando especificamente sobre os coelhos. Eles têm um corpo mais arredondado que o da lebre e as orelhas deles também são menores. Eles nascem indefesos e sem pelos, e com os olhinhos fechados, o que pode fazer com que haja mais mortes de filhotes, por hipotermia, por exemplo, pela falta do pelo, Além de que por estarem indefesos, eles estão mais sensíveis a um possível predador que tenha no local. Quando o coelho ele tem um rabo de algodão, é que ele tem um rabinho todo branco. E demais coelhos geralmente têm o topo escuro, o topo do rabo é escuro e a base dele ela é clara. Como eu falei sobre a posição do olho, ela garante um campo de visão extenso e 8% do peso do coelho é ósseo. O que, se você for comparar com um gato, por exemplo, é uma massa óssea muito inferior. O que é uma grande preocupação, por exemplo, na contenção de um coelho, pois eles têm uma musculatura muito mais forte do que o osso comporta. E aí, numa explosão de adrenalina, se ele fazer um impulso, ele pode se machucar. Sendo assim, eles têm grande predisposição a fraturas. No caso de fraturas traumáticas, por conta de quedas ou de atropelamento, e também de fraturas de coluna, que geralmente são iatrogênicas, que seria iatrogênica, que é causada pelo próprio médico veterinário. O habitat dos coelhos, eles preferem viver em lugares com uma densa vegetação, como florestas, que eles usam essa vegetação para se esconder, além de gostarem de cavar tocas. Bem, há algumas características fisiológicas e reprodutivas deles. Como eu falei, o tempo de vida deles é de 5 a 7 anos, o peso que eles nascem é de 30 a 80 gramas, o peso adulto 500 a 7 mil gramas, a temperatura é de 38,5 a 39,5,
A maturidade sexual, como eu falei, eles são prolíferos, né? E tem uma maturidade sexual precoce, que é de 4 a 9 meses. Eles podem se reproduzir o ano inteiro, pois a ovulação da fêmea ela é induzida, assim como nas gatas. A gestação deles tem o tempo médio de 31 dias, tamanho da ninhada de 2 a 7 filhotes, mas pode acontecer demais. A idade desse mame é de 21 a 56 dias, mas geralmente são 30 dias. Um mês a fêmea já coloca os filhos para comer. E como eu falei, a ovulação é provocada pela mônada. O comportamento. Eles são animais tímidos e submissos. Quando eles ficam presos em gaiola, eles ficam num cantinho da gaiola, né? Pois são presos, eles pensam sempre em se proteger. E eles podem manifestar nervosismo e estresse, batendo as patas traseiras no chão. Coelhos agressivos, eles vão ter o costume de marcar território com urina e vão ter comportamento destrutivo, independente de ser um macho ou uma fêmea. Além disso, eles podem demonstrar sintomas de estresse, como, por exemplo, arrancar os próprios pelos. As estereotipias, que é ficar repetindo o mesmo movimento várias e várias vezes, como balançar a cabeça, que é um movimento pendular, ou ficar indo para a porta da gaiola e voltando de um ponto a outro da gaiola várias e várias vezes. Podem cavar compulsivamente ou ter pautomania. A defesa deles. Como eles são presas, eles vão sempre tentar se defender, podendo usar as pernas, te chutando ou te empurrando, te arranhando, ou até mesmo te mordendo, ou vão fugir de você. O comportamento social. Os coelhos, eles são mais sociáveis do que as lebres. E eles têm um comportamento exploratório, então eles vão tentar conhecer o local, o ambiente onde eles estão. Além de ter o hábito de escavar. Eles são boas escavadores, diferentemente das lebres, né? Como eu falei, eles gostam de marcar o território esfregando o queixo no chão. Machos maduros sexualmente, eles podem ser agressivos com as fêmeas. E eles gostam de mastigar, o que é bom para o desgaste dos dentes. Os filhotes, na época da reprodução, como eles podem ser uma competição para os machos adultos, eles são expulsos do bando, quando eles vivem em bando, certo? Agora falando dos tapitis, que é conhecido como a lebre brasileira, né, o coelho brasileiro. Eles estão presentes desde o México até a Argentina, pesam entre 1 kg e 1,5 kg e o comprimento do corpo deles varia de 21 a 47 centímetros, sendo que o macho ele é menor do que a fêmea. Eles possuem orelhas e membros pélvicos curtos, a coloração deles varia do cinza claro ao marrom. Eles habitam nas bordas de florestas densas ou nas margens de rios, onde eles cavam buracos ou fazem tocas. Na época da reprodução, eles fazem o seu ninho com capins secos. Possuem hábitos noturnos e, como forma de alimentação, eles comem talos, brotos, cogumelos e vegetais. Os predadores deles incluem a arara, os canídeos e até mesmo os humanos, né? E eles são um reservatório nacional do vírus Myxoma. Falando um pouco sobre os coelhos na economia, a gente tem hoje em dia a cunicultura, que é a criação comercial de coelhos, onde se houve muito investimento na seleção de raças puras, que se iniciou na década de 50, e a criação de outras raças, como as sintéticas, que são geradas a partir do cruzamento de uma raça com outra, e os híbridos, que surgiram a partir dos anos 90. Eles apresentam alta taxa de crescimento, com a finalidade de se obter carne, pele, o couro, o pelo para a produção de feltro, as vísceras vão para a produção de ração, dentre muitas outras utilizações. Essa atividade de subsistência possui grande importância social, pois há um baixo investimento inicial para você começar, né, a cunicultura, começar a ter a sua criação,
os animais eles exigem um pequeno espaço para criação, se você for comparar, por exemplo, com um bovino, que precisa de um espaço muito grande. O manejo deles é relativamente fácil, além de ser uma atividade com grande produtibilidade, viabilidade e garantia de retorno. Essa produção no Brasil, ela ainda não é muito... Ela não atende um nicho tão grande quanto, por exemplo, de carne bovina. Ela está mais centralizada na região do sul e do sudeste, pois são locais onde houve grande influência da cultura europeia ocidental, em especial da cultura italiana. Agora, os coelhos como pets. Bem, o coelho doméstico ele tem como ancestral o coelho selvagem, que foi trazido do nordeste do continente africano para a Europa pelos espanhóis. E de lá, o coelho ele se difundiu pelo mundo. As principais características que tornam um coelho um bom pet é por eles serem animais dóceis, inteligentes, gentis, quietos e muito limpos. É necessário proteger o animal da umidade, de variações de temperatura e principalmente do sol. O tempo inteiro você deve disponibilizar água limpa e fresca, além de feno à vontade. Como eu expliquei, 80% da alimentação dele tem que ser feno. Sobre o alojamento para um coelho, ele tem que ter um espaço mínimo em que pelo menos todos os membros dele estejam esticados e que ele consiga ficar em pé ou se sentar. O piso onde ele fica não deve ser abrasivo, como por exemplo de cimento. Ele deve ter azulejo, para não ter a causa de pododermatite, pois eles não têm coxins como os gatos ou como os cães. Eles precisam de um espaço livre para se movimentar, para se exercitar, para brincar. Então, você tem que considerar que na natureza ele tinha o espaço que ele quisesse para brincar. Então, você tem que proporcionar um espaço no mínimo adequado para ele, que ele não fique sedentário. Quando criados em cativeiro, eles precisam de enriquecimento ambiental. O que seria o enriquecimento ambiental? Ele precisa de brinquedos, precisa de coisas que estimulem ele a passar o tempo. Algo que ele possa roer, uma toca para ele se esconder, coisas que ele possa interagir. Porque se ele ficar sem nada para fazer, ele vai se estressar. Se ele se estressar, ele vai fazer o que eu falei. Ele pode arrancar os pelos, ele pode ter um comportamento destrutivo e agressivo com outros animais ou com você. Bem, gente, essa foi a aula de Lagomorfos. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem. Se puderem, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem essa aula com os amigos. Qualquer dúvida, vocês podem escrever nos comentários que eu ou outro integrante do GEAS vamos respondê-los. Muito obrigada.